Suponhamos que você tivesse mencionado a palavra igreja para alguém que nunca antes a tivesse ouvido e que então lhe perguntasse: "O que quer dizer igreja?" Com base em sua própria experiência, vamos tentar responder rapidamente essa pergunta com uma resposta bem breve. Se você tem as mesmas ideias de tantas pessoas hoje em dia, então a sua resposta à pergunta deveria ser alguma coisa como: uma igreja é um lugar onde as pessoas reúnem-se para adorar a Deus. Mas se você quisesse ser mais preciso, talvez chegasse a dizer: a palavra igreja refere-se a uma organização composta por grupos de pessoas em diferentes lugares que têm as mesmas ideias doutrinárias, são guiadas pelas mesmas regras e têm alvos semelhantes. As respostas nos dão alguma ideia sobre como o termo igreja é definido por muitas pessoas e podem ser consideradas corretas de conformidade com a compreensão moderna do vocábulo. No entanto, quando a Bíblia fala sobre a igreja, há uma significação muito mais ampla e profunda. De fato, a Bíblia nunca se refere a certo tipo de edificação como sendo a igreja, conforme se vê hoje em dia, mas refere-se a certas pessoas que formam a igreja de Deus. A Bíblia também nunca se refere à igreja como uma mera organização. As pessoas que identificam o vocábulo igreja dessa maneira associam-na a alguma denominação, como a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Igreja Metodista e etc. No sentido bíblico, há duas definições da palavra igreja. As palavras raízes de que se compõe o termo grego eclésia, o qual é traduzido por igreja no Novo Testamento em português, nos fazem entender que estão em foco as pessoas que responderam à chamada de Deus. Tendo respondido à chamada divina e confessado a Jesus como Senhor, essas pessoas se tornaram membros de sua família e agora estão dedicadas à tarefa de anunciar o Evangelho conforme o seu Senhor as instruiu. Essas pessoas formam uma comunidade de obedientes que se organizam a fim de cumprir a vontade do Senhor. Em larga escala, esta comunidade de crentes que confessam a Jesus como Senhor representa a Igreja Universal, também chamada de Igreja Invisível. Esse termo inclui todos os crentes de todos os lugares que têm a mesma fé em Jesus Cristo e lhe são leais, indiferente quanto às suas denominações. Em escala menor, a palavra igreja se refere a alguma comunidade de crentes, a uma assembleia cristã. São os crentes de uma determinada localidade que compartilham da mesma fé no Senhor Jesus Cristo, são leais a Ele e que se reúnem a fim de adorá-lo coletivamente. Essas comunidades locais podem ser chamadas de igrejas locais ou de igrejas visíveis. Vários exemplos de igrejas locais podem ser vistos nas páginas do Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, os amados de Deus, chamados santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 2. As igrejas da Galácia. Filipenses capítulo 1, verso 1. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Falando de modo geral, podemos dizer que a igreja, conforme ela aparece no Novo Testamento, é a comunidade do povo de Deus. O termo comunidade é importante como descrição da igreja, porque fala dos crentes individuais que se reúnem com o propósito de terem comunhão e de adorarem juntos a Deus. Esse espírito comunitário é descrito em Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47, onde está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A Bíblia nos ensina que a igreja é um instrumento escolhido por Deus para cumprir as seguintes funções. Primeira,
prover uma adoração coletiva, conforme João capítulo 4, versos 20 ao 24, comparar com Hebreus capítulo 10, verso 25. Segunda, prover o necessário para o crescimento espiritual dos crentes, conforme Efésios capítulo 4, versículos 13 até o 16. Terceira, levar as boas novas da salvação em Cristo a outras pessoas, conforme Mateus capítulo 16, versículos 18, capítulo 24, verso 14, capítulo 28, versos 18 até o 20. Vamos examinar cada uma dessas funções detalhadamente mais adiante, ainda nesta lição. Nas Sagradas Escrituras, com frequência, encontramos as expressões Igreja de Deus e Igreja de Cristo. Essas expressões salientam o significativo caráter dessa Assembleia, que não se deriva dos seus membros, e sim de sua cabeça, Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, a Igreja é uma comunhão de pecadores remidos, a qual foi criada por Deus para terem todos eles o mesmo Salvador. Essa comunhão de crentes desfruta de unidade porque os seus membros estão unidos uns com os outros e com Cristo mediante uma união espiritual produzida pelo Espírito Santo. O Novo Testamento registra que os recém-convertidos eram exortados a confirmarem a sua confissão de Jesus como Senhor através do batismo em água, o que simbolizava graficamente a união deles com Cristo. Leia Atos capítulo 2, versos 38, capítulo 8, versos 12 e 13, capítulo 9, versos 1 até o 19, capítulo 10, versos 47 e 48. Os crentes recém-convertidos que compunham as igrejas locais e faziam parte da Igreja Universal tinham estas características. Primeira, eles eram crentes professos em Jesus, ou seja, eles confessavam que eram de Jesus, que depositavam a sua fé nele. Segunda, eles eram batizados após terem confessado a sua fé em Jesus Cristo. Eles nunca foram batizados antes de confessarem a sua fé, mas depois que admitiam a sua fé como confirmação de que criam, então eles eram batizados. Essa é a função do batismo. Terceira, eles organizavam-se em comunidade para efeito de companheirismo. Comparar Atos capítulo 13, verso 43 com o capítulo 14, versos 23. Quarta, eles tinham um propósito distinto: unirem-se na adoração coletiva e cumprirem a vontade de Deus.